Salve, salve aí, rapaziadinha. Mais um vídeo aqui do Assombrando pra vocês. E é isso aí, meu. Apaguem as luzes, entrem no clima, beleza? Porque hoje é dia de terror. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, gosta aí dos relatos, das histórias, deixa o seu like, deixa um comentário também e se inscreva no canal aí, né, meu? Ajude-nos no projeto. Tem um relato aqui que eu separei que ele é bem extenso e talvez eu só leia ele, dependendo de quanto tempo ficar. Senão eu trago mais um, mas é que o relato é bem grande mesmo, igual o do outro episódio lá, beleza? Então, bora aí pro episódio de hoje. E o primeiro relato aqui se chama A Casa na Granja Viana. E antes de ir para a história, abri umas aspas aqui. Dizem os pesquisadores que os espíritos das pessoas que morrem de forma violenta ficam ligados ao local onde aconteceu a tragédia. Sabemos que os visitantes do além habitam em diversos locais em nosso mundo. Mas o local de um crime poderia ser uma moradia definitiva? Fecha aspas e fica essa pergunta aí. Se quiserem, respondam ela aí nos comentários. Será? E o corpo, a pessoa, o espírito, a alma, o que seja, fica preso ali, ainda mais se for uma situação violenta, uma forma trágica de morrer? Muitos dizem que sim, né? Então, bom, o relato a seguir é justamente aí sobre este fato. Bora lá. Na metade da década de 80, o meu pai comprou uma casa no município de Cotia, São Paulo, no bairro Granja Viana. Nós só usávamos a casa nos finais de semana. Era uma casa muito boa, com piscina e churrasqueira, e quem conhece a Granja Viana sabe que a vizinhança por lá é bem quieta e as ruas são desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo. Nós sempre íamos para lá. Mas o tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira e para não ter que vender a casa, nós a alugamos. Depois de alguns anos, o meu pai deu uma volta por cima na crise que nós estávamos e então paramos de alugar a casa. Mas como fazia muito tempo que não íamos para lá, perdemos o costume e raramente íamos. E depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir e a casa ficou quase que abandonada. Depois de quase 5 anos com a casa no esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região pedindo para o meu pai comparecer na delegacia local porque queriam falar com ele. Meu pai foi achando que ia ser alguma coisinha sobre a casa aparecer abandonada ou coisa parecida, mas quando ele voltou, estava branco feito a parede. Ele chegou na delegacia e mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo nele. O cara falou que ele era detetive, que tinha conseguido nosso telefone com um dos vizinhos e que tinha acontecido um crime na nossa casa, coisa pesada mesmo. 4 caras raptaram uma garota de 20 anos, levaram para nossa casa pensando que ela estava abandonada e fizeram de tudo com a garota e no final mataram ela e enterraram no quintal e pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. E o detetive falou que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Falou que esses 4 caras já tinham mantido 2 caras de reféns de um sequestro lá dentro e matado pelo menos mais 3 integrantes de uma gangue rival e enterraram lá. Eles procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. Falou que ele não precisava se preocupar, que tinham revirado o quintal todo e não acharam mais ninguém. E que nos quartos, e que os 4 caras que estavam usando a nossa casa para isso tudo já tinham sido presos. O meu pai estava arrasado, tinham invadido nosso paraíso e transformado ele no inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, estava todo esburacado, a piscina estava completamente imunda e um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Falou que a casa estava fedendo a urina, estava toda pichada por dentro. Ele falou que a casa estava irreconhecível. A gente resolveu que ia reformar a casa e depois vender ela.
Depois de muita dor de cabeça e muito tempo, a casa ficou como era antes. O quintal bonito, estava toda arrumada e limpa por dentro, a piscina estava em ordem de novo, tinha voltado a ser uma casa decente de novo. Aí bateu a pena e nós decidimos que não íamos mais vender a casa, simplesmente iríamos esquecer o que tinha acontecido lá dentro no passado e transformar aquilo lá num lugar feliz de novo. Só que a nossa vida tinha mudado muito desde a época que sempre íamos para lá, nos finais de semana, e realmente não dava para ir sempre para lá. Como nós estávamos com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim deturpado de novo, estávamos então pensando em alugar a casa mais uma vez. Mas agora eu já estava mais velho, já tinha o meu carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. Os outros podiam ir lá sempre que quisessem e a casa não ficaria abandonada. No começo não foi fácil tentar convencer eles. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e muita insistência que eles me deixaram morar lá. E lá fui eu, feliz da vida, para a minha casa nova, morar sozinho e ser independente. Claro que eu pensava em levar o pessoal da faculdade para lá, fazer festa o tempo todo, achei que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária para a faculdade e de lá para casa, mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a ir até lá. A casa era bem grande. Tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho lá naquela casa enorme e ficava deprimido constantemente. Depois de um tempo assim, os meus pais deixaram eu chamar alguns amigos da faculdade para morar comigo. Claro que logo eu consegui convencer 2 amigos e uma amiga a ir morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava bem, respeitávamos uns aos outros e tratávamos a garota que estava morando conosco feito nossa irmã. Com o tempo vieram as festas, já que agora tinha carro suficiente para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, um pessoal se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Só que era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém. Até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham pegado a menina e depois de fazer ela passar pelo inferno, mataram ela num dos quartos lá em cima. O pessoal ficou quieto porque realmente era algo pesado e realista, diferente do que estavam contando. Estava aquele silêncio todo quando alguém me perguntou se aquilo realmente era verdade, porque se fosse mentira era uma piada de muito mau gosto. Eu jurei que era verdade, até que alguém gritou lá do fundo: "Vamos fazer a brincadeira do copo lá em cima nesse quarto e chamar o espírito da mulher então." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou e todos os pelos do meu corpo ficaram em pé. Só que o pessoal começou a gritar: "Vamos lá, vamos lá." E então, lá fomos nós. Eu peguei um copo na cozinha e subi com o pessoal que estava na sala de TV, enquanto o resto do pessoal ficou lá embaixo na festa. Só uma coisa que eu não mencionei antes: este quarto ficava sempre vazio, só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona lá dentro, mais nada. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos entraram nesse quarto, mas ninguém gostou dele. E eu também nunca gostei dele, mas eu sabia o porquê. Pelo menos eu achava que sabia, que era porque tinha sido lá que a garota tinha sido morta. Só que eles não sabiam disso até aquela noite. Nenhum de nós 4 gostava de entrar lá dentro nem de passar pela frente dele. Dava uma angústia. Quando nós entramos no quarto, empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do quarto, colocando o copo em cima dele e colocando um monte de letras escritas em um pedaço de papel em volta e 2 pedaços maiores escritos sim e não. Nós acendemos as 4 velas e demos para 4 pessoas. Nós estávamos em 9. Segurar então em volta da gente para podermos ver as letras e apagamos as luzes. O
cara que estava comandando o show falou que era bom só 3 pessoas colocarem o dedo em cima do copo para não dar muita interferência. Eu não entendi o que ele quis dizer, eu não brinco muito com isso. Então eu, ele e uma menina colocamos o dedo em cima do copo e fechamos os nossos olhos, e os outros 2 que sobraram ficaram de ler o que o espírito respondia. Nós 3 fechamos os olhos e começamos a tentar nos comunicar com o espírito. Depois de alguns minutos com o copo parado, eu achei que não ia acontecer nada, mas de repente o copo começou a se mexer. Primeiro foi só um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido um dos outros 2 que estavam com o dedo no copo que tinham mexido ele. Então eu falei: quem mexeu o copo? Quando o outro cara que estava com o dedo no copo fez um shhh e ficou com a cara séria. Ele realmente estava levando aquilo a sério. Então eu fechei o olho de novo. O cara perguntou se tinha algum espírito presente. O copo se mexeu devagar. Um dos 2 que estavam lendo o que o espírito dizia falou: o copo foi pro sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O cara que estava lendo o que estava sendo soletrado falou Mariana. E o nome do espírito então era Mariana. Eu abri o olho e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Falei que não precisava se preocupar, que era algum dos 2 que estavam empurrando o copo, quando um dos que estavam segurando a vela falou: cara, eu tô olhando para vocês 3 o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que algum de vocês iria conseguir soletrar algo direito com o olho fechado? O cara que estava fazendo as perguntas fez um shhh de novo e nós ficamos quietos. Eu fechei o olho de novo, então ele perguntou se ela era o espírito da mulher que tinha morrido lá. O copo ficou parado. Um tempo passou, quase um minuto, e a gente estava para perguntar de novo quando o copo se movimentou violentamente para o lado. Parou no sim de novo. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido lá. Imediatamente o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou: não tá indo para lugar nenhum, só tá fazendo um 8. O copo ficou fazendo um 8 por um bom tempo. O cara que estava com o dedo no copo falou que a pergunta era muito complicada para responder, então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Os 2 que estavam vendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar. VAOEMBORA. Vão embora. Por quê? O cara perguntou. Vão embora. De novo, vão embora. Bom, acho melhor a gente parar com isso. Por quê? O cara perguntou de novo. O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal do 8. Eu comecei a ficar assustado porque era praticamente impossível algum de nós conseguir fazer o copo ir tão rápido como estava indo sem fazer ele virar. Por quê? O cara insistiu de novo. De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo as janelas estando fechadas. Ficou frio lá dentro e as velas apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos que estavam segurando as velas pulou para o interruptor para acender a luz. Quando o quarto ficou claro, eu vi algo que me fez me arrepender muito de ter levado adiante tudo aquilo. O copo estava todo trincado e as letras tinham voado todas em cima do criado mudo, menos 5, o E, o M, o O, o R e o T. Eu bati o olho e vi que aquelas 5 letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima do E e colocou depois do T, morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma manchinha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando, estava com um corte pequeno, mas profundo. Eu acho que ela se cortou quando o copo trincou, mesmo que eu e o outro cara não tenhamos nos cortado. E realmente não dava para se cortar com o copo trincado.
Ele não tinha soltado lasca nenhum, mas tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco de sangue e ela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que já era desrespeitar a garota que tinha morrido lá. Só que aquilo realmente não era brincadeira nenhuma. Quando ele abriu a porta irritado para sair, tinha o resto do pessoal da festa estava do lado de fora com uma cara de assustado. Eles falaram que começaram a ouvir alguma garota berrar histericamente, mas estava berrando muito, pedindo ajuda. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que a beira estava vindo de dentro, o barulho estava vindo de dentro do quarto que nós estávamos. Eles tentavam abrir, mas a porta estava trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta do quarto. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombar ela, mas a porta não cedeu nem um pouco, e a cada segundo que passava, a gritaria lá dentro ficava mais desesperada e histérica. Só que a gente não ouviu grito nenhum lá dentro. Mas, de repente, tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles acharam que era alguma brincadeira de mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era brincadeira que se faz. Depois de um tempo, todo mundo foi embora. Nós tivemos que levar a maioria para casa e quando voltamos, a menina e o outro cara que moravam comigo perguntou o que tinha acontecido. Eu e o outro cara contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviam gritos de uma mulher falando: "Para, pelo amor de Deus, para, alguém me ajude", e coisa assim. Eu contei a história da garota que tinha sido morta lá dentro da casa e eles ficaram bravos por eu não ter contado a história antes, mas deixamos tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos para arrumar a casa, que estava uma bagunça. Quando tínhamos arrumado quase tudo, eu falei: "Ainda falta o quarto do meio lá em cima, porque eu não vou lá sozinho." O cara que estava lá comigo na noite anterior foi junto e lá estava o quarto como nós o tinha deixado. Com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele, as velas do lado do copo e o resto dos papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Sussurros pelos cantos, portas batendo com violência mesmo sem ter corrente de ar dentro da casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma. Era algo que dava um medo desgraçado. Um dia estávamos nós 4, chegando da faculdade, estávamos no mesmo carro. Quando nós saímos do carro, eu olhei para a casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado, mas quando os outros olharam, já não tinham mais nada na janela. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Depois de algum tempo, os nossos nervos já estavam à flor da pele, qualquer barulho e a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que os outros começassem a ir embora. Primeiro foi um dos caras. Ele deixou pago o aluguel de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá, que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente achou ele dormindo no sofá da sala de manhã. Depois de um mês foi a garota que foi embora. O quarto dela ficava ao lado do quarto que a menina tinha sido morta. Ela falou que de noite escutava batidas nas paredes vindas do outro quarto. E, se ficasse tudo quieto, ela podia ouvir um choro bem baixo perto da parede. Nos dias antes dela ir embora, ela já não dormia direito, estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na noite que ela foi embora aconteceu o seguinte: ela falou que estava finalmente quase dormindo, o que estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias, e que quando ela estava para pegar no sono, mesmo ela ouviu uma voz feminina berrando com toda a força no ouvido dela: "Saia daqui, vá embora, me deixe em paz." Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz, mas não tinha mais ninguém no quarto dela, só ela. Ela saiu do quarto dela chorando,
falando que não aguentava mais aquilo e que iria embora. A gente conseguiu acalmar ela, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi pro carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas dela e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de uma semana foi o outro cara que foi embora. Eu até hoje não sei o que aconteceu com ele direito. Ele sempre mencionava que o quarto dele costumava ficar frio de repente do nada, mas não o quarto todo, só alguns lugares, o que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos lá dentro, ele saiu berrando do banheiro, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água, depois botou uma roupa e estava falando pra gente ir embora da casa. Eu consegui que ele ficasse ali por mais um tempo pra gente resolver o que ia fazer, porque estava muito tarde. Ele falou que tá bom, que ele iria ficar lá, mas que então ia dormir no quarto lá comigo. Eu deixei, pois não estava a fim de passar a noite sozinho também. Ele colocou o colchão dele do lado da minha cama e então fomos dormir. Quando eu acordei, o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava lá. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Eu comecei a procurar ele pela casa e depois de um tempo achei ele dormindo dentro do meu guarda-roupa com uma faca de cozinha na mão. Eu acordei ele e ele me falou que acordou com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu e só ouviu um grito desumano e a mão na perna dele começou a apertar até machucar ele. Então ele começou a esfaquear o colchão e correu para o armário e ficou lá dentro. Ele não sabe como eu não acordei com o grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Eu fiquei lá sozinho por mais um tempo, mas não aguentava aquela solidão e aquela casa já estava começando a me afetar. Era normal eu ir dormir no carro porque estava com medo de ficar dentro da casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora da casa porque eu já estava ficando louco e paranoico. Eu estava vendo vultos no escuro em todos os cantos da casa, ouvia sussurros de noite no meu quarto quando estava para dormir, ouvi os gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava de um jeito que ou eu saía de lá ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais, falando que a casa era muito longe para ir e vir todo dia, e era por isso que eu estava sempre cansado e estressado. Ele tentou alugar a casa, mas não conseguia ficar mais de 6 meses com ela alugada. Agora ela está lá sem uso, pois não conseguimos alugar ela e não usamos. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Mas eu sei que eu não chego perto daquela casa de novo. Este foi o relato bem macabro, bizarro. A Casa na Granja Viana. Cara, que relato bizarro, hein, meu? Essa aí do amigo dele deitado ali com a faca e... Meu amigo, que doideira, hein? Rapaz, mas é isso aí. Este foi o episódio de hoje. Eu vou deixar só com esse relato mesmo, porque ele já foi bem extenso, né? Pra não ficar maçante também. Pra vocês ouvirem aí, 20 e poucos minutos. Então é isso. Se vocês gostaram do relato, deixe seu like, deixe um comentário também. Quiser relatar alguma coisa, quiser agregar com o vídeo, tamo junto, só comentar aí. E se inscreva no canal e fortaleça aí, beleza? Então, tamo junto, muito obrigado, valeu, falou. E até a próxima, hein, meu. E não brinquem com desconhecido não, hein, que o bagulho é doido.